Amigos e amigas que nos acompanham pelo site TN Brasil TV e Coluna Juspará, hoje eu irei conversar, bater um papo que já tenho certeza que será super agradável, até porque a nobre advogada e professora Luciana Portela vai falar de um assunto que todo mundo gosta, que é sobre a língua portuguesa, mais precisamente no caminho aqui, né, do juridiquês, né, do direito, etc. Aquelas palavras, né, que quase ninguém entende. Então, vamos conversar e com certeza vamos aprender muito. Então, muito obrigado, nobre advogada Luciana Portela, por ter aceitado o nosso convite e vir conversar conosco aqui nesta tarde de sexta-feira, redação da TN Brasil TV. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada. Eu gosto muito desse tema, porque eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Antes de ser advogada, eu sou professora, me formei em letras há 25 anos e eu sou, assim, apaixonada pela língua portuguesa, acho ela linda demais. Não acho difícil, acho ela rica, é diferente. E o que falta, as pessoas demonizam muito a língua portuguesa, mas eu acho que isso se dá pelo processo de base. Né? A base vem fraca. E aí também tem a forma de não se perpetuar em todas as etapas do estudo, né? Deveria ser do começo ao fim. Eu queria saber quem foi que teve a brilhante ideia de tirar a língua portuguesa dos cursos universitários. Porque as pessoas chegam sem a base e saem sem elas. E chega um momento que é ela e ela, né? E nem chat GPT dá jeito, se não souber. As pessoas têm que ter essa consciência de que a língua portuguesa é o que eu sempre falo, sobretudo o operador de direito, porque a língua portuguesa, ela é o que norteia o advogado do começo ao fim da sua carreira. A gente precisa dela para escrever e para falar, porque as defesas orais fazem como? Né? Através da língua, uma língua bem falada, por sinal. Né? Tem um livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, você já leu? Sim. Inclusive estive na casa de Graciliano Ramos, em Palmeiras dos Índios, embora ele seja natural de Quebrangulo. Pois é. O que é o cerne da questão ali? Tem o Fabiano, né? Sim. Que ele é o tempo todo subserviente, ele é massacrado porque ele não sabe dominar a língua, ele não sabe falar. E como ele não sabe falar, ele não sabe se defender. E por conta disso ele é o tempo todo estigmatizado. Lembra disso? E é um livro sensacional, que quando a gente lê fora do enredo, você consegue entender, assim. Inclusive tem uma fala dele que fala assim: se eu soubesse me expressar e se eu soubesse falar, ninguém falaria isso comigo. Porque ele teria argumento suficiente para se defender. Né? E eu acho isso, assim, muito interessante. As pessoas precisam entender isso. A língua portuguesa, sobretudo, ela é uma arma de defesa sensacional, porque através dos argumentos e do senso crítico você se livra de muita coisa, não é verdade? Isso é verdade. Professora, mas de qualquer forma, para a maioria dos brasileiros, a língua portuguesa ela é desafiadora. Sim. Né? Tem a questão da complexidade, né, gramatical, a fonética, as semelhanças, né, das palavras, né? Capital, tanto pode estar se referindo à capital de outra cidade, quanto ao livro, O Capital. Né? Dinheiro, valor. Então, assim, como superar? Já vou até adiantar esse ponto. Como superar? Como um brasileiro comum pode tornar a língua portuguesa menos desafiadora? Eu acho que tudo parte pelo princípio da leitura. Tem uma frase muito certa que diz que quem lê não escreve. Porque como é que você consegue aumentar o seu léxico? Através da leitura. Porque quando a gente lê, a gente internaliza certas palavras. Eu vou te dar um exemplo de quando eu era bem novinha. Eu tinha muita dificuldade em usar o ponto de reticências. Eu não sabia como usar o ponto de reticência, eu não sabia que ele marcava as falas. Porque assim, quando a gente fala, a gente consegue pausar, né? A gente consegue esperar a nossa vez de falar. Como é que a gente leva isso para a escrita? Por meio dos pontos, da pontuação. E eu tinha uma dificuldade tão grande de aprender. Eu só aprendi a usar o ponto de reticências quando eu comecei a ler.
Eu lia e via assim, nossa, quer dizer então que quando tem esses 3 pontinhos, logo depois dele às vezes vem ponto, vem letra maiúscula, então quer dizer, ele é um ponto. Sim. Nossa, ele marca uma fala. Então, eu tiro isso por mim. Eu aprendi lendo, lógico, que os bancos da escola. Outra coisa também, nós temos que ter uma educação realmente comprometida, gente. Porque hoje em dia, tem professores que estão lá por estar. Sim. Né? Eu costumo dizer que o professor em si, o professor comprometido, ele está ali porque ele ama a profissão. Quando eu me formei em letras, eu fui dar aula no interior, no sistema modular de ensino. Primeiro eu dei aula na UEPA, durante 4 anos. E aí eu me vi na necessidade de vir mais para Belém, mais para perto daqui, porque eu ficava muito tempo fora. Eu dava aula no interior, Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara. Eu dizia que quando eu chegava de volta, meu cachorro nem me conhecia mais. Eu passava muito tempo fora. E aí eu passei no concurso da SEDUC, para o sistema modular de ensino, também do interior. E só que lá era mais tranquilo, porque eu tinha a possibilidade de flexibilizar meus horários. Às vezes eu ia na quinta, aliás, na segunda eu voltava na quinta, às vezes eu ia na terça, eu voltava na sexta, eu conseguia flexibilizar. E lá eu via a necessidade que os alunos tinham, assim, na verdade, eles não tinham nem necessidade, eles tinham uma vontade grande de aprender. Mas poucos professores iam com a vontade de ensinar. E eu ia com essa vontade de ensinar. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente consegue ter êxito naquilo ali, não é verdade? E aí, quando eu chegava lá, eles diziam assim, eu ministrava língua portuguesa e espanhol. Então, geralmente eu ficava 2 meses numa dessas localidades. Porque eu tinha que ministrar a quantidade. Você sabe como é que funciona o sistema modular de ensino? Sim. Porque aqui é regular, né? Então, tem tantas horas de aulas semanais, lá não. É tudo de uma vez só. Língua portuguesa, são 120 horas. São 2 meses de língua portuguesa, todos os dias. 2 meses não. Um mês mais ou menos Tem um de língua lado portuguesa. bom porque não quebra. É uma coisa bem otimizada, né? E mais uma quantidade de língua espanhola. O que acontece? Quando eu ia ensinar espanhol para eles, eles diziam assim, era até engraçado. Professora, nós não vamos aprender isso aí. Nós não sabemos português, nós vamos aprender espanhol. E eu costumava dizer para eles assim, olha, o sol nasce para todos. Só não sabe quem não quer, né? Como diz aquela música. E eu dizia assim, a mesma carga horária que vocês têm aqui e o mesmo conteúdo programático é que vocês têm de alunos da capital. O que difere vocês deles de lá? Não pense que vocês são menos capacitados do que eles, porque vocês não são, todo mundo tem essa capacidade. O problema é como essa informação vai chegar. Né? Então, às vezes, por exemplo, em espanhol, para a gente ensinar alguns elementos de espanhol, que são, por exemplo, os artigos, tem o el e o lo, todos os dois são o em português, só que eles têm uma diferença. Às vezes, o el é usado antes de advérbio e o lo antes de um substantivo. Eles não sabiam o que era advérbio. O que eu fazia? Então, tá bom, quem tem disponibilidade para vir hoje à tarde aqui na escola? Eu tenho. Então, eu ensinava para eles à tarde língua portuguesa, para à noite ensinar para eles espanhol, e eles já sabiam o que era advérbio. Então, pensa assim, para que eu vou ensinar uma gramática de língua espanhola para esse tipo de aluno? Eles não vão aprender, e a gente não vai conseguir otimizar isso. A língua, o estudo ele tem que ser contrastivo. O que eu fazia? Ensinava eles, vamos aprender música em espanhol, música que vocês saibam, que vocês gostam, um cantor, por exemplo, que vocês gostam. Na época, eu me lembro bem que era Daniel e o outro que morreu, como era o nome? O João Paulo. Eles lançaram um CD em espanhol. Aí eu peguei uma música que eles gostavam e fui ensinar para eles a música. Aí eu ensinei, vocês conseguem ver aqui um advérbio? Vocês conseguem ver aqui o lo? Vocês conseguem ver a diferença? É contrastivo. O que eu fiz? Consegui inserir esses alunos na sociedade, porque eles se sentiram importantes por saber cantar uma música em outro idioma. Entende? Então, assim, por que eu fazia isso? Porque eu via a necessidade do aluno e eu amava o que eu fazia e amava ver o resultado dos meus alunos de um interior que teoricamente não tinha capacidade, inseridos nesse contexto. Eu achava isso muito bacana. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com o profissional. Porque você sabia que a base de leitura do brasileiro é muito baixa, né? Você sabe que menos de 3% dos brasileiros conseguem ler um livro ao ano. É muito pequeno, é muito pouco. E aí tem aí os leitores de
resumos, as obras obrigatórias. Na nossa época de vestibular tinha as obras obrigatórias, não sei nem se tem hoje em dia, estou meio por fora de sala de aula, e as pessoas não vão ler, eles vão ler o resumo para poder fazer a prova, e isso é muito triste, então é complicado se vocês não tiverem essa... A gente percebe, tanto eu quanto jornalista, e também acompanhando agora, né, a advocacia, o direito, o problema que existe lá, existe do lado de cá também, no jornalismo e quase em todas as profissões, ou seja, justamente a falta de conhecimento. Não estou falando aqui de perfeição, porque tem erros que, né, se comete, que a gente até, né, reconhece, releva, mas existem erros cometidos tanto no judiciário quanto no jornalismo, usando essas duas profissões aqui como exemplo, que indicam uma outra coisa, uma formação ruim, uma falta de leitura e etc. A professora percebe isso também? Sim, claramente. Olha, infelizmente existe assim, quem tem o domínio da língua portuguesa é respeitado. Quem não tem é estigmatizado e ponto. Tá? Agora sim, na língua portuguesa também existem as vertentes. A sociolinguística explica muito isso. Que existem, a sociolinguística estuda o regionalismo, o coloquialismo, as gírias, inclusive o próprio português padrão, que é a norma culta da língua, que é o chamado português padrão. Nós temos várias vertentes da língua portuguesa. Por exemplo, você acha que eu posso exigir do senhorzinho que guarda carro, que não teve acesso à escola, que não teve acesso ao conhecimento, saber dominar todas as regras, sujeito, verbo, predicado, complemento, crase? Não, eu não posso exigir isso dele. Inclusive a linguística, que é um ramo da língua portuguesa, diz o seguinte, que não existe erro na língua quando você consegue se fazer entender. Certo. Né? Por que eles dizem que existem erros? Só vai existir erro se a pessoa se comunicar de forma que seja truncada. Por exemplo, se ele se comunicar numa sentença que não seja lógica. Qual é a sentença? Sujeito, verbo e complemento. João gosta de carro. Se ele falar assim, João gosta dos carros, não está errado para a linguística. Tá? Por quê? Porque a pessoa que está falando sujeito, verbo e predicado. Mas se ele fala carro gosta João ou, você não vai entender. Por quê? Porque não tem uma sentença lógica. Certo? E isso é o que a linguística explica. Então, para ele, isso seria erro. Mas a partir do momento que você fala, os pessoal falaram, né? A gente sabendo que o verbo não concorda com o sujeito, e se a pessoa não tem o domínio da língua e não estudou, não é erro para a linguística. Tá? Agora, vamos lá. Como é isso aí? A gente tem uma justificativa. São pessoas que não tiveram acesso a estudo, não tiveram oportunidade, não conhecem as normas, não conhecem as regras. Agora, isso é inaceitável para um operador do direito. E outra coisa, não pense você que falar, o pessoal falaram, é coisa difícil de se ver por aí, não. Não é. Não é mesmo. Não é. O pessoal, a grama, né? Em vez de me dar 10 gramas, as gramas de carne, meia, cansada. As pessoas não saberem usar o locativo onde, não saberem usar os 4 porquês, botam PQ que resolve tudo. Então, essas coisas aí, eu acho que isso é meio complicado de aceitar. Principalmente para quem usa a língua. É o que eu falo. A gente precisa dominar todas as regras? Não. Eu não sei todas as regras. Para isso os dicionários estão aí. Para que eu vou saber todos? Por exemplo, eu vou saber todos os coletivos? Para quê? Quando eu quiser, eu vou lá no dicionário e uso. Mas eu preciso saber todos os verbos. Eu preciso conjugar os verbos com as suas pessoas certinhas. E precisa errar o menos possível. Né? Errar o menos possível. Sobretudo na escrita. Né? Por quê? Quando a gente está escrevendo, a gente está colocando a nossa marca para que outra pessoa leia. Sim. Não é verdade? E pior ainda, nós, enquanto advogados, estamos defendendo o interesse alheio. Estamos sendo pagos para defender o interesse. Você tem que se dar o melhor de si. É inadmissível. Eu acho que uma pessoa que está nesse patamar de uma defesa, de um advogado, de uma graduação, de uma pós-graduação, ganhando dinheiro para isso, é uma irresponsabilidade, sabe? Não dominar o mínimo, o básico da língua portuguesa. Não passa. E não pense você
que as pessoas que recepcionam essas peças e que vê esse tipo de peças mal escritas não percebe e não faz chacota do advogado, porque eu já trabalhei assim, como assessora de um cara desse, não um homem desse. Olha quem é o advogado, olha, vamos deixar para depois. Eu sempre disse, adia um direito. E um direito adiado é um direito negado. E não é o seu direito, enquanto profissional, é o direito de quem está te pagando para isso. Entende? Então essas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Professor, as tecnologias terminaram por conduzir o ser humano a uma certa preguiça ou desleixo. Preguiça mental. E aí as pessoas perderam, né, o gosto mesmo pela leitura, sim, pela língua. Essa semana, né, tem um caso aí que alguns sites, inclusive, publicaram, né, de erros, né, dessa natureza lá nas sentenças, né? Erros mesmo, erros considerados crassos, né? Então nós estamos com dificuldades entre o mundo real, né, e a tecnologia, fazendo uso equivocado da tecnologia. Coloca a inteligência artificial, o que ela escreveu, está tudo certo, vamos seguir. Muito, muito. Eu penso assim, uma vez eu ministrei uma palestra e quando eu terminei essa palestra eu fiz o seguinte questionamento e deixei aberto para que as pessoas pensassem. Você acha que a inteligência artificial ela veio para combater a incompetência linguística? Não veio. Ela veio como uma aliada. Eu, como advogado, uso a inteligência artificial? Uso. Mas eu vou usar só a inteligência artificial? Jamais. Eu uso ela como um meio e não como um fim, porque é isso que tem que se acabar. Inclusive, ontem, eu vi uma reportagem de um juiz de uma vara, não me lembro onde, que ele conseguiu sair de um patamar de 30 a 40 sentenças por mês para 180 em um mês. Aqui no Pará. Não foi aqui no Pará. Tem aqui, essa do Pará eu vi hoje, mas eu já tinha visto uma no interior de São Paulo e estava sendo investigado pelo CNJ. Porque termina havendo uma padronização, né? Não é só a padronização, é a inteligência artificial dando o parecer que deveria ser dele. Sim, onde está o princípio do juiz natural? Isso aí. Né? Onde está a imparcialidade? É muito perigoso. Então, eu até entendo que esse mundo célere, esse mundo que a gente vive nessa loucura, quantidade de informação. Hoje em dia, já viu como o judiciário está abarrotado e cada dia mais e mais e mais, o direito só crescendo de forma exponencial. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, eu até falei no curso que eu dei lá. Sim. Eu estava com pressa e precisava fazer uma relação de palavras que tivessem o hífen. Eu pedi para o ChatGPT me dar uma relação com 20 palavras. Dessas 20 palavras, 3 estavam erradas. E se eu não soubesse? Né? Eu ia dar uma informação errada? É muito perigoso. E eu acho, sim, que a inteligência artificial, ela veio para ajudar. As pessoas que só se prevalecem dela são pessoas que estão fadadas ao fracasso, a diminuir cada vez mais o seu senso de intelecto, a sua quantidade de léxicos, porque se você não lê, você não amplia os seus conhecimentos, vai ficar naquilo ali, é uma mesmice. E, infelizmente, viu, Cassimiro, tem esses dias, há poucos dias, eu estava conversando com um advogado e ele disse assim, eu vou fazer esse teu curso, mas vai demorar, eu disse 2 horas. Quer saber, eu não quero nem saber de língua portuguesa, eu quero ganhar dinheiro, para mim isso é uma ignorância. Eu até comentei isso é uma ignorância, porque vai chegar um momento que ele não vai ter ninguém para fazer isso para ele. E aí, por exemplo, ele é advogado trabalhista. Quando ele precisar fazer uma sustentação oral, ele vai pedir para o ChatGPT levar a sustentação oral própria. As pessoas sabem. O ministro Salomão, esses dias, multou um advogado. Você soube disso? Sim, ele disse, eu não estudei para discutir com um robô. E eu oficiei OAB. Então, assim, eu acho muita irresponsabilidade as pessoas se prevalecerem disso e achar que é só isso e acabou. Então, amigos, agora contando aqui com a presença do meu querido amigo jornalista Marcos Xavier, do portal, do site, do meio de comunicação Mangueirosa, que vai aqui participar dessa entrevista com a professora, advogada Luciana Portela. Antes da gente abordar a questão do juridiquês, como é conhecido, aquelas linguagens bem difíceis, mirabolantes, o Brasil ainda sofre muito com a questão
do analfabetismo funcional. A pessoa lê, mas não consegue entender o que está escrito. Fala um pouco sobre essa questão. Veja bem, o que é o analfabetismo? É a pessoa que é analfabeta, que A significa não. Então é a pessoa que não sabe o alfabeto, certo? Certo. Teoricamente é ninguém que sabe sequer escrever seu nome. Aprendeu a escrever o nome já não é mais analfabeto, porque conhece o alfabeto. Ok? Ok. O analfabetismo funcional é aquela pessoa que lê, e o grande problema não é nem só ler e não entender, é não saber interpretar. Esse é o grande problema. Porque quando você não consegue interpretar, você tem déficit de leitura. Porque você não tem senso crítico. Tanto é que hoje em dia as provas de língua portuguesa não existe mais. Olha, qual é o sujeito da frase, qual é o predicado da frase, onde é que bota o mais. Não é isso. Como é hoje as provas de concurso de língua portuguesa? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como é? Meninas, interpretação de texto. Não é verdade? Sim. São aqueles textos gigantescos que você interpreta através da sua interpretação. Você mostra o seu conhecimento. Sim. Através de interpretação. Isso se dá por quê? Pelo déficit que as pessoas têm de ler. Quem lê não expande o seu lexo, não expande o seu senso crítico, não expande o seu aprendizado. E as pessoas que não lê, né? Que passam hoje em dia com essa tecnologia, com tudo na palma da sua mão. Eu não gosto de ler em Kindle. Eu não gosto. Por quê? Porque eu gosto da essência de você pegar um livro, de você sentir o cheiro do livro, de você ver a quantidade de páginas, de você ler a sinopse, de você ver a apresentação. Não é diferente? Sim, totalmente. Tem alma, né? Tem alma. Como é que você consegue ler Machado de Assis, que é um livro que tem alma do começo ao fim, em um negócio frio desse? Eu não consigo. Para mim isso não tem lógica. Então, assim, as pessoas já têm dificuldade em ler isso. Imagina lendo assim. E outra coisa, o poder de dispersão. Você está lendo no celular, tá? Você apega que no celular está lendo um texto importante. Cara, dispersou. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido no Instagram. Chegou uma mensagem aqui para mim. Não consegue. Você não consegue assimilar. Se você não assimila, você não vai aprender, não é verdade? Se você não aprende, como é que você vai interpretar? Isso chama-se também, tem muito a ver com analfabetismo estrutural também e analfabetismo funcional. É a minha opinião. Uma vez lendo sobre os números, as estatísticas em relação à leitura, eu sempre me expressava da seguinte maneira: o brasileiro não tem hábito de leitura. Sim. Mas não é verdade, porque quase todos os brasileiros, eles passam o dia praticamente lendo no Zap, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Tem que ler, nem que seja a legenda lá, fulano de tal, tal. A questão é que, tal que o Brasil, acho que é o segundo país que mais consome internet no mundo. Você tem que ler alguma coisa, porque não é só isso, tem que ler. Aí eu percebi que a questão é a qualidade da leitura. Exatamente. Né? Então, mas se quer falar bem, se quer escrever bem, se quer se comunicar bem, é preciso ter uma leitura de qualidade. De qualidade. Por quê? Veja bem. As pessoas falam assim, vocês já ouviram essa célere frase, ler dá prazer, não é verdade? Eu não concordo que ler dá prazer. Ler dá prazer quando você lê o que você gosta de ler. Pergunte para um aluno que está indo agora para o Enem se ele gosta de ler os livros que são leituras obrigatórias para você fazer a prova de literatura. Machadão. Eu odiava ler Machado de Assis. Hoje eu amo. Por quê? Primeiro eu deixei de ser leitora de enredo, hoje já tenho um senso crítico, me formei em letras. Já vi que é por meio da leitura que você viaja mesmo, que você consegue inferir tantas coisas e que a sua vida muitas vezes é ali. Eu amo Nelson Rodrigues. Ecluídos da Cunha, Guimarães Rosa. Grandes nomes, né? Eu leio tudo. Eu leio livro de autoajuda, eu leio a Bíblia, hoje eu leio a Bíblia, eu consigo entender exatamente o que tinha. Antigamente, quando eu era obrigada a ler para fazer o vestibular, eu fui obrigada a ler aquele livro Senhora, de José de Alencar. Cara, eu fiquei traumatizada com aquele livro. Eu não conseguia entender uma sentença do que aquele cara escrevia. Aí, quando acabava a frase, eu tinha que voltar para entender. Ele ia de novo, eu disse, meu Deus do céu, leitura obrigatória.
Hoje eu já leio com tanto prazer, porque eu vejo, porque eu já entendi, eu já tenho um senso crítico, eu já tenho uma outra visão de mundo, eu já consigo ler e leio com muito prazer. Quem é que vai ler Clarice Lispector se não tiver o amor pelo que ela fala? Aquela mulher é sensacional nas palavras, no jogo de palavras. Mas pergunta se essa galera que lê TikTok lê. E outra coisa, como são os textos do TikTok que eles leem? É tudo com fonema. Hoje em dia é muito perigoso eles leem com fonema, porque eles internalizam e levam isso para as provas do Enem. VC, porque aí não sabe escrever a diferença dos 4 porquês. Não sabe. Esses dias eu vi assim, OMG. Uma pessoa fez um comentário numa postagem minha, OMG. Eu perguntei ao meu filho, o que é OMG? Ele disse, oh my God. Ou seja, era um elogio para mim, que eu disse, meu Deus, em sigla. Porque ele falou assim, oh meu Deus, que bonita, né, e tal. Aí meu filho é, oh my gosh, então eles escrevem essa galera de agora, porque a linguagem da internet é aquela coisa celery, a galera micro-ondas, né, que hoje em dia tá. Só que isso, quando chega num determinado momento que você for obrigado a ser cobrado por ali, por exemplo, numa prova, as provas do Enem, numa redação, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar? Então tem que ter muito cuidado. Tem uma informação que tem uma amiga minha que fez Enem, e ao invés dela se lembrar de alguma leitura, algum livro, algum curso que ela fez, ela se lembrou a partir de uma música desses MCs de TikTok, a resposta para aquela pergunta. Isso que salvou ela. Aí eu te pergunto, olha, quando for fazer a prova do Enem, a pessoa tem que mostrar um conhecimento de mundo, né? Para poder fundamentar o seu argumento. Tem que mostrar um conhecimento de mundo. A cosmovisão. Onde é que nós procurávamos o conhecimento de mundo? Jornais, né? Revistas, livros, os próprios jornais da televisão. Saiu no Jornal Nacional, tal ano assim. Sim. Hoje em dia, onde é que eles vão buscar essas informações? Hoje, ninguém mais vê jornal. Ninguém mais assiste televisão. Lê, piorou. Eles vão buscar aí. Porque saiu uma reportagem no Instagram que fulano de tal, saiu no TikTok, assim. E essa é a realidade. Agora eu te pergunto, essa é a realidade de agora, mas a competência do Enem não se adequou ainda à realidade de agora. Né? Não se adequou. Então, quando os alunos forem dar esse tipo de informação para fundamentar o seu argumento, vai ser considerado um argumento raso. Esse ponto agora que a professora suscitou, me veio aqui à luz. É muito difícil hoje, pelo menos eu vejo assim, analisando a nossa realidade. Como fazer com que essa geração, né, o queísmo aí, né? Como fazer essa geração se interessar por Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, até mesmo Shakespeare e etc. tal, sem contextualizar, não vou dizer necessariamente a linguagem, mas a forma de falar sobre eles e, sei lá, trazer, né, publicar esses livros, mas dar um jeito para que o conteúdo não perca a essência, mas que fique numa linguagem que também seja, porque os tempos mudaram. Então, eu acho que a professora está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Você está querendo me perguntar o seguinte, como é que a gente traria essa obra para a linguagem atual? Como fazer essa geração de hoje gostar dos clássicos? Olha, é uma pergunta que eu não sei te falar. Não sei te responder como fazer essa geração gostar dos clássicos. Vou te falar pelo meu filho, que é de 16 anos. Tá? O que eu faço com o Isaac? O Isaac estudava numa escola chamada CIEC, a escola do meu coração. Ele estudou dos 2 aninhos até o 9º, até o 5º ano, que era 9 anos. Ele já é uma escola dentro da atualidade. Isaac tem 16, hoje não está tão longe assim, vamos ver que 2020 não existiu, né? Certo? Por causa da pandemia, pulou esse ano. Então, assim, eles faziam o seguinte, eles pediam para que os alunos lessem os livros, eles faziam uma campanha de leitura, era um movimento didático que tinha em determinada época do ano, não sei se era setembro. E eles, na intenção de fazer com que os alunos lessem, de estimular a leitura dos alunos, eles
davam prêmios para esses alunos, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e viagem, estimulava. E era sensacional, por quê? Eles pediam para que os alunos lessem, os alunos levavam o livro que eles quisessem da biblioteca ou os livros de casa, pegavam um papel e eles anotavam, faziam um textinho resumido do livro. Sensacional, porque também estimulava a escrita. E ali eles colocavam número de páginas de livro, quem era o autor do livro, quem era o personagem principal, o personagem secundário, e o que a criança entendeu. O Isaac tinha 9 aninhos, estava no 5º ano. Aí o que eu fiz para estimular o Isaac a ler? Eu falei, filho, ele não jogava durante a semana, ele só jogava sexta. Então quando chegava sexta-feira à noite, ele virava bicho. Não queria falar com ninguém. Era sexta, sábado, sexta até 10 da noite, sábado o dia todo, né, domingo, porque era o nosso combinado. Então eu tinha que cumprir minha parte. E ele não jogava realmente. Falei, olha, se você ler um livro por dia, eu deixo você jogar 1 hora, todos os dias quando você chegar da escola. Ele chegava às 18h30, 19 por aí. Ele disse, mãe, e se eu ler 2? Eu disse, você joga 2 horas. Ele lia 4. No final, o Isaac leu 152 livros. Né? Mérito dele. Sim. Eu te pergunto, ele leu para conseguir ganhar o prêmio? Não, ele leu para conseguir jogar. Sim. Mas foi muito bom para ele, porque até hoje ele lembra disso. Ele tem a medalha. E ele nunca se esqueceu. Ele leu um livro, no final eu falei, filho, nós vamos fechar com chaves de ouro. Vou ler com você hoje a chegada dos portugueses ao Brasil. História em quadrinhos. Ele nunca esqueceu disso. Entendeu? Então, assim, eu não sei mais, eu estou fora da sala de aula há muito tempo já. A minha atuação é mais ministrando palestra, eu dou aula de língua portuguesa nos escritórios para português jurídico, essa também é a minha missão e tal, e advogo. Eu estou fora da sala de aula, mas eu não acho que está nada perdido, não. Porque você também precisa ter uma base. E essa base pode vir, sim, de dentro de casa. A gente não tem que esperar que a escola faça o papel só dela. Assim, podemos criar metodologias dentro de espaços públicos, de escolas, de faculdades, até mesmo da rua da sua casa, para poder trazer essa pessoa que tá no mundo do TikTok a ler essas obras literárias. Eu acho assim que uma visão que eu tenho desse aculturamento, né? Sim. Posso retirar também a partir do carnaval, dentre outros movimentos artísticos que tem e são de grande relevância. Eu acho que dá para agregar formando essas metodologias, mas não assim criar prêmios que tipo, olha, na nossa infância quem nunca negociou com a professora para dançar por 2 pontos a Feira da Cultura, entendeu? E por que não criar essa metodologia? Bora criar uma peça, bora criar um evento, entendeu? Aí faz com que esse jovem dessa comunidade, independente se for comunidade A, B ou C, aí ele vem até nós, aí claro, os professores, assim como o projeto feito, né, adentrar a mentalidade dele e executar, mostrar e claro, ele vai se encantar quando ele... Meu Deus, gente, olha. agora só que vamos combinar que tá bem difícil, não tá? É um páreo duro, não é? É um páreo duro. Por quê? Porque a mente humana, ela é acostumada a se adaptar ao fácil, né? Ao que é fácil. Até nós mesmos. Quantas vezes a gente vai olhar no Instagram rapidinho, vou só olhar aqui, quando você vê, perdeu horas ali. Não é verdade? É muito complicado, está sendo uma guerra. Eu amo ler, adoro ler. Desafio. Eu nem preciso dizer que gosto de ler, Sim. mas até, assim, eu sinto essa dificuldade. Então, lendo aí o tablet, celular, notificação chegando, e-mail, e a gente começa a distinguir, né? Cada som, o e-mail chegou. Agora isso aqui é do Instagram. Então é um desafio, né? Então... E a gente tem que se policiar. Olha, quando eu ministrava aula e eu fazia temas livres, né, de redação, uma vez eu dei um tema assim, vocês vão fazer um tema livre de redação com esse tema bem aqui. Para que serve a leitura? Um aluno meu respondeu, acabei, professor, isso para dormir. Eu disse, você está brincando? Professora, não estou brincando. Tem alguém rindo aqui na redação. Toda vez que eu pego um livro para ler, me dá sono. É um antídoto. E ele escreveu, era de verdade. Para que serve a leitura? Então, a culpa foi minha, porque se eu dei um tema e disse que era livre, eu tinha que aceitar o que viesse dali, né? Eu nunca me esqueci isso.
E realmente quando você faz alguma coisa sem propósito. Eu jamais pego um livro interessante. Agora, tem coisas que eu pego para ler. Gente, eu sou advogada. Às vezes tem peças que eu pego para ler de petição, quando tem que fazer uma contestação, que é um terror. Eu me dá preguiça de dizer, ai meu Deus, vou ter que estudar isso, essa petição, porque eu preciso contestar isso. Me dá, eu fico enfadada. É justamente a história que eu te falo. Ali é um profissional do direito, que está escrevendo uma peça muito mais escrita. Agora, você imagina o assessor que pegou essa peça para ler, o juiz que pegou essa peça para ler, porque a sua peça, a partir do momento que você coloca dentro de um sistema, ela deixa de ser sua, ela é pública. Olha a responsabilidade. Será que as pessoas não conseguem ver isso? Eu vejo isso. Eu costumo dizer lá no escritório, eu não assino nada que eu não escrevo. Lá no escritório nós somos 3 advogados. É lógico que a nossa procuração é geralzona. Sim. É lógico que quando a gente peticiona, vai o nome de todo mundo, né? A gente coloca lá, chega para todo mundo, mas todo mundo tem esse senso aí. A gente tem esse senso de Coletivo. responsabilidade. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, a gente pegou uma questão de família tão complicada, que eu falei assim, amiga, a gente precisa sentar e ver a cronologia desses fatos. Porque se você não faz uma petição inicial, cronologicamente explicadinha, com lógica, né? com boa argumentação, com coerência, o juiz, no mínimo, vai mandar você emendar inicial. Porque são peças que são fáceis, mas são peças que são complexas. Você tem que saber como fazer a cronologia dos fatos para que o juiz não tenha dúvida na hora de peticionar. É uma responsabilidade muito grande isso. Entendi. Agora vamos para os últimos momentos aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que na verdade é uma aula e ao mesmo tempo um estímulo à leitura, à busca do conhecimento. Então, vamos falar sobre o juridiquês. Todos nós sabemos, a população sabe que a linguagem jurídica, por assim dizer, ela é complexa. Às vezes, em alguns julgamentos, eu fico observando ali o juiz, aí pronto, terminou a leitura. Aí eu digo, ele entendeu mesmo o que ele acabou de ler? Sim, tem que ser assim mesmo? Tem que escrever uma peça, tem que ler. Imagine, sessões transmitidas ao vivo. Quem é que vai assistir? É só olhar o total de pessoas que estão assistindo, tem quase ninguém. A não ser o interessado direto naquele negócio ali. Que nem o interessado às vezes entende. O ministro Barroso, ele vem travando há muito tempo uma luta pela linguagem simples. Em janeiro do ano passado, houve em Salvador o Fórum Nacional de Linguagem Simples e que ele palestrou. E ele encantou a plateia com a sua palestra. Inclusive, eu levei um texto, um pequeno texto, lembra disso? Sim. Que eu levei lá para mostrar. Que ele diz o seguinte, houve-se um tempo em que tinham-se a falsa ideia de que falar difícil com palavras difíceis demonstrava erudição. Não demonstra. Não é porque você precisa falar uma palavra difícil para mostrar que você é inteligente. Clarice Lispector diz que a beleza está na simplicidade. Né? Então, e ser simples é difícil, não é fácil. Por quê? Porque você ser simples é você cortar o desnecessário, colocar o que é pontual, de forma clara e objetiva para que quem ouça entenda. Isso não é fácil fazer. Agora, você imagina uma pessoa que escreve peça vestibular, peça ovo, sabe o que é isso? Petição inicial. Aí eu pergunto, onde é no código que tem peça ovo, peça vestibular, peça exordial? É petição inicial, as pessoas conseguem dificultar. Ergástumo público. Prisão. Inverbes, porque não o autor alega, né? Agora, assim, para que de cujos e não falecido? Para que menor infante e não menor? Nem é menor de idade. Menor. Entende? Para que? O espólio do de cujos. Para que sentença vergastada? Sentença vergastada. Sabe o que é vergastar? É pegar um pedaço de madeira virado lá do avesso. Essa é a intenção, é a etimologia da palavra. Sentença recorrida. Entende? Então, assim, ele, o próprio ministro, que tem o conhecimento técnico. Existem linguagens técnicas. A medicina tem a sua linguagem técnica, a engenharia tem a linguagem técnica. Nós, enquanto professores de língua portuguesa, nós temos o conhecimento técnico. Nós temos, por exemplo, a gente fala lá de elementos anafóricos, catafóricos, mas eu vou levar isso para a sala de aula. Eu preciso saber porque eu sou a professora. Então, eu preciso chegar lá como advogado e falar tudo isso para mostrar erudição. Cara, é enfadonho você pegar um texto desse. E agora você imagina você ter que ouvir
uma sustentação oral desse jeito. Então a gente tem que pensar no nosso assistido, nós enquanto advogados. Outra coisa bem aqui, que é muito comum acontecer, as procurações cheias de termos técnicos jurídicos que o seu assistido vai assinar sem saber o que está assinando, cara. Um contrato, para que um contrato de aluguel com 19 páginas? Se o instrumento é um apartamento. Sabe, assim, cláusulas desnecessárias que enchem. Outra coisa também, juiz não lê jurisprudência. Tá lá? Tá. Precisa de 5, 10, 15, 5 jurisprudências na peça, uma única do seu tribunal atualizada, pega a ementa da jurisprudência, coloca lá, diminui, coloca um colchete, bota apenas o que você acha necessário para poder formular o seu argumento. Sabe, juiz não tem tempo, a gente precisa parar de dar trabalho para o outro. É o outro que está lendo a nossa peça, o judiciário é abarrotado. E quando você faz uma linguagem simples, você otimiza o tempo. Porque se você pega uma petição inicial bem escrita, você lê essa petição em 20 minutos e você consegue. Existe, eu até falei isso lá, existe uma teoria do Eduardo Trodnak, desenvolvida em 1920, que fala sobre o efeito halo, que é a capacidade que o cérebro tem de olhar para você e traçar sobre você naquele momento que ele te olha um preconceito. Certo? Vai saber se você é uma pessoa que é bem articulada, se sabe falar. Se você chega lá fazendo uma defesa, já falando errado, pode falar a melhor palestra no final. O cara já traçou um preconceito. Falou bem, mas no começo falou errado. Pisou na bola. Imagina uma peça mal escrita. A pessoa que vai ler já chega dando uma sentença para aquela peça. Não adianta. Ixi, esse advogado, meu Deus do céu, tem que voltar para o primário. Como é que um cara desse se forma em direito? Isso é uma vergonha, ainda mais no nosso curso, que está sendo muito estigmatizado ultimamente. Então, assim, é muita responsabilidade, sabe? E as pessoas precisam, sim, se conscientizar de que dominar a língua escrita é primordial para um operador do direito. E eu vou mais, eu vou além. Todas as pessoas que estão no judiciário hoje em dia, como assessores, sabem a língua portuguesa? Nem todos sabem, mas eles sabem identificar um erro. Mesmo que ele não conheça. Sabe por quê? Porque está internalizado. A coisa está tão mal feita, ele fala assim, não, peraí, calma. Está errado aqui. Tem alguma coisa aqui que não está encaixando, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E eu fico muito triste quando eu vejo colegas dizendo, eu não quero saber de língua portuguesa, eu quero ganhar dinheiro. Isso, para mim, é uma ignorância. Por exemplo, eu já vi diversas sustentações, principalmente no TRE. Já presenciei advogados falando difícil, usando termos bem complexos. Bonachão. E fica aquele tempo ali que você fica torcendo para terminar logo. Isso. Né? Ou para ele já concluir antes do tempo. Percebemos também a reação ali dos juízes, às vezes não dá uma olhada, né, um para o outro, dá aquela risadinha. E tem outros advogados e advogadas que chegam com a linguagem clara, objetiva, fácil acesso, é até mesmo uma aula para um jornalista que não está acostumado com acompanhar, né, esse lado aí do direito, ajuda a entender melhor o que ela está dizendo, o que ele está dizendo. Isso aí, eu já aprendi muito, né? Mas já em outros casos, gente, olha que eu leio bastante, mas o que está querendo dizer mesmo? Você dá aquela procura, ele queria dizer isso aqui, ele queria dizer isso aqui. Então, aí eu aprendi em um livro faz muito tempo, quando eu fui participar de um culto evangelístico, e o mano lá pregando, olha, na favela, aí ele pregando, está aqui nessa noite, quem é maior do que Platão, maior do que Aristóteles, Confúcio. Aí, meu irmão, esse povo sabe mesmo que foi Platão, que foi, né, para poder dizer isso. Aí eu vi no livro, homens grandes falam palavras pequenas. Sim. E homens pequenos usam palavras grandes. Sim. É aquela história que eu falei lá do Thomas Jefferson. Feliz é aquele que sabe usar uma palavra para dizer o que duas quer dizer. Existe também uma poesia, eu não sei se é do Graciliano Ramos, não me lembro. Ele faz uma analogia do texto da língua portuguesa com as lavadeiras. Ele faz a analogia seguinte: as lavadeiras antigas, as lavadeiras que iam lavar roupa no rio, como é que elas iam lavar roupa no rio? Elas iam para o rio, elas molhavam a roupa no rio.
elas esfregavam a roupa no rio, elas torciam, né? Aí elas sacodem, se tivesse pingando, elas torciam, sacudia, torciam, e elas só estendiam as roupas quando não tinha mais uma gota pingando. E ele faz essa analogia com o nosso texto. O nosso texto vai estar pronto, não é quando não tem mais nada para colocar, mas é quando não precisa tirar mais nada dele. Esse é o texto. Essa analogia é sensacional. Então, assim, eu sempre falo, coloca um texto para dormir. Eu dou esse seguinte exemplo, assim. Quando a gente vai fazer alguma redação, algum texto, vocês que são jornalistas, quando vocês vão escrever alguma coisa, aí quando vocês vão revisar, eu duvido se vocês falam, tá, beleza, vou fazer, se não tira 2, 3, 4 palavras. Sempre tira. E depois, quando leio, dias depois, semanas depois... Tira mais ainda, sabe? Porque é a necessidade de se acabar um texto quando você não tiver mais nada para colocar. Professora, e essa assim, questão da pressa é tão ruim para o jornalismo e para todas as outras áreas, que a maioria hoje dos textos que são publicados, eles não passam mais por revisões. Publicou, tem um sistema, acho que é Language-All, alguma coisa assim, que ele diz, tá errado aqui, tá errado ali, mas nem sempre eles acertam, E aí, vai lá e publica. E isso faz com que a pessoa pare de aprender sinônimos, né? Porque quando você tira uma palavra que não tem necessidade, que você coloca um sinônimo, você está aprendendo mais uma coisa. Quando você pede para uma máquina revisar o teu texto, o que você está aprendendo? Você está emburrecendo. A sensação que eu tenho é de que está andando para trás. É muito triste isso. Bom, mas diante aí desse juridiquês, dessa realidade hoje que nós estamos vivenciando, qual são os recadinhos que a nobre professora deixa? A primeira coisa que eu digo é que não parem de ler, não parem de se aprimorar, nunca. As pessoas têm que se conscientizar o seguinte, e não é só na área do direito não, né? É em tudo, em tudo. Porque hoje em dia a tecnologia ela veio para nos auxiliar e não para substituir nada. A inteligência artificial ela não veio para substituir a incompetência linguística, ela veio como meio, não como fim. As pessoas precisam se conscientizar disso. E não parar de estudar nunca, porque quando a gente estuda, a gente para no tempo. É igual parar de sonhar. Né? Quando você para de sonhar, você para no tempo. A mesma coisa é parar de estudar. Até porque você já viu que nada é imutável, nada é para sempre. Sobretudo, o direito. As leis estão aí, ó, são céleres. A língua portuguesa muda todos os dias, quanto mais as leis. Então, a gente tem que ter essa obrigação de estudar não só o que a lei mudou, mas no contexto todo. E ter essa consciência de que a língua portuguesa, ela é questão de estigma. Quem a domina é respeitado. Quem não tem é estigmatizado. Isso é ponto. Ok, é isso aí. Conversamos com a advogada, a professora Luciana Portela, que nos trouxe aqui uma verdadeira aula e estímulo, como falei anteriormente, porque à medida que a gente escuta pessoas que dominam a língua, que conhecem, a gente tem que reconhecer as nossas limitações, a necessidade de continuar lendo para poder melhorar a comunicação, aumentar o grau o nível de acertos. Né? É uma coisa assim, Cassiano, que chega a ser meio, vamos dizer, deixa eu usar a palavra correta, é meio contraditório. Veja bem, nós estamos falando de tecnologia. E a tecnologia está muito a nosso favor. As inteligências artificiais estão aí, né? São várias. Hoje em dia está todo mundo ganhando dinheiro com isso. E assim, se eu não procurar fazer um curso bacana de oratória, se eu não procurar saber estudar, eu não vou ter nenhuma boa comunicação para vender o meu produto no próprio meio de comunicação. Você acha que você vai conseguir vender o seu produto se você não souber se comunicar bem? Não consegue, não. Aí, por mais que a pessoa não goste, eu não gosto da língua portuguesa, mas eu vou comprar o curso do Xavier. Do Xavier. Do Já pensou se o Xavier for lá e for uma pessoa engessada no meio da câmera, não souber falar, não souber vender o produto dele, não souber se postar, não souber passar o que ele quer, qual é a credibilidade que ele vai ter para vender o produto dele? Olha, no meu início de podcast lá atrás, há 2 anos atrás, eu era mega de um gago, assim, gaguejava horrores,
Aí, com o tempo, né, de todos os treinos e feedbacks que a gente recebia, a gente foi melhorando, treinando, botando pra fora. E claro, também com apoio também de leitura, né? Bora ler, bora ler um livro. Isso só reforça a necessidade de continuar se aprimorando sempre, né? E além da oratória, na minha vestimenta. Não adianta tu chegar com uma boa lábia se chegar jogado. É o que eu falo. A gente é um texto, o nosso corpo comunica. É a história do efeito halo. Imagine se eu viesse ministrar uma palestra, eu fosse ministrar uma palestra vestida com roupa de ginástica. O que eu iria estar passando? Qual era o texto? Nós somos um texto. Quem faz oratória fala isso. Por isso que na oratória você tem que saber como colocar os braços, até onde você pode colocar, a posição ninho, como bota o pé, qual é a roupa que você pode vestir. Então, assim, é tão ruim você usar uma linguagem erudita, rebuscada, numa mesa de bar com amigos, né? Quanto num lugar que você precisa ministrar uma palestra, que seja um ambiente mais formal, você usar gíria. A gente tem que ter o quê? O equilíbrio e o bom senso, né? Agora, que é importante a gente saber se comunicar, dominar o mínimo de regras. Gente, o que tem de gente que engole os S's no final, numa oratória, sabe? Isso aí é muito ruim. Inclusive, há pouco tempo, eu comprei um curso de uma professora, que ela estava vendendo, só aqui para finalizar, eram 300 pessoas ao vivo. Ela foi tão mal desde quando ela colocou o estúdio. Começou a dar problema no estúdio, ela ficou nervosa e tal. Quase todo mundo. Eu não saí porque eu fiquei com vergonha, coitadinha, sabe? Eu sei que ela deu uma vacilada ali. Ela perdeu todo mundo. Depois ela ficou entrando em contato no particular. Gente, olha, houve um problema. Ela não conseguiu vender o produto dela. Ela tem um puta de conhecimento. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Olha, quando nós chegamos aqui, ele verificou se estava tudo ok, iluminação, para não ter problemas. E olha que a gente trabalha com tecnologia, que a máquina a qualquer momento pode cair, mas a gente não tem que ter o segundo plano. Claro, tem que ter. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, sim, em relação a isso. E já me salvou muito aqui, porque geralmente eu tenho 3 planos. Então quando dá o bronco em um, eu nem me preocupo, porque tem outro ali que está fazendo. Exatamente. Sabe o que é isso? Trabalho. Visão. Visão. É isso aí. Então, quero agradecer de coração a presença da nobre advogada. Olha, já vim por aí, viu? Sim, sim. Eu vou conversar com o meu advogado aí, né? Então, nobre advogada, muito obrigado pela sua presença e as câmeras aí à sua disposição para suas considerações finais. É aquilo que eu falei, gente, vamos nos aprimorar sempre, né? Quem lê não escreve. Não vamos deixar com que a inteligência artificial substitua a nossa inteligência, que é a que Deus nos deu. É aquela que é sempre apta a ampliar. A inteligência artificial é limitada, ela vai buscar no que já tem. Nós temos a inteligência natural. Então vamos usar o que Deus nos deu, vamos estudar, vamos nos aprimorar, vamos sair do raso. É isso. Ok? Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Conte comigo, Cassiano, eu gosto disso. E eu acho que a gente tem que estar nessa sociedade para servir mesmo. É isso aí. Obrigado, meu amigo Marcos Xavier. Até as próximas. É isso aí. Teremos. Então, tchau, pessoal. Tchau.